Oi, pessoal. A live foi encerrada por causa da tempestade que está tendo lá fora. Então a gente acabou perdendo a conexão. Deixa eu encontrar a Marcela aqui novamente para chamá-la, né? Enquanto o pessoal vai entrando. Boa, a gente está tendo uma tempestade lá fora, faltou energia, né? Infelizmente não pude salvar a primeira live. Nossa, vai ficar sem sem live, né? É a primeira parte. Infelizmente, vamos ficar só com a segunda, gente, aqui, né? O pessoal que tá chegando. Vamos lá, deixa eu tentar chamar algumas pessoas que estavam aqui com a gente, né? A Nanda, cadê a Amélia? Cadê minha mãe? Eu acho que deve ter perdido também. Vamos lá. Cadê? Maria, desculpa, gente, tá tendo tempestade mesmo lá fora. Era pra me ter alertado a Marcela que a gente tá tendo tempestade. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir a trovoada, né? Os trovões estão fortes, né? Tá caindo raios lá fora. É isso aí, gente. Acontece. A gente tá no verão aqui, né? Então tem tempestade todos os dias quase aqui, né, em Miami. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo chamar a Marcela. Maria. Oi, Marcela, desculpa. Tá tendo tempestade. Tranquilo. Eu esqueci de falar, olha, gente, se qualquer coisa acontecer é porque tá tendo tempestade. Fechou o tempo, tá caindo raios e tudo lá fora. Eita, É normal aqui. não, tranquilo. Então, Acontece. A gente caso está. suma de novo, é porque É, a gente perdeu a conexão com a internet. Mas, infelizmente, não podemos salvar a primeira parte da live, que estava maravilhosa, gente. Mas oh, que a gente fica com a pena. segunda aqui, né? Fica só É, então, conteúdo exclusivo para quem estava assistindo com a gente desde o início. Então, exclusividade. você estava falando sobre a educação, a importância dos pais, né? Do Isso. exemplo. Você parou na parte que estava falando de Jesus, né? E o É, exemplo. assim, o que eu ia complementar nesse ponto, Betinho, é que, na verdade, isso realmente é muito desafiador, porque nós vimos e vivemos ainda, de certa forma, numa sociedade extremamente materialista. Uhum, E isso é histórico, na verdade, inclusive de outras experiências que nós, com certeza, já estivemos na carne. O conteúdo do materialismo, esse contato com os valores do ter, sempre do ter, do acúmulo, da necessidade da gente se sobrepor, de ser feliz através do sucesso material. Então, isso acompanha a gente já em diversas encarnações. Um dos nossos grandes desafios hoje, inclusive como espíritas, é superarmos esse materialismo, é sim. transcendermos essa ideia e não dizer que o materialismo ele é horroroso, que nunca, né, foi bom, que não. Não, foi um modelo que coube e que nos preencheu durante muito tempo, mas que não nos preenche mais. Então, nesse momento, um desafio é que nós superemos essa raiz ainda muito materialista que existe em nós, para que assim a gente transcenda essa ideia e nós consigamos viver de uma forma mais simples. E simples a gente não diz no significado de que seja uma vida fácil ou tranquila, e sim mais próximas de Deus, mais próximos de Jesus. É essa simplicidade que nós precisamos exercitar cada vez mais e que essas crianças nos exigem muito quando elas vão trazer para nós mesmos a possibilidade de nos enxergarmos, de nos questionarmos. O que a gente está oferecendo para essa criança? Nós estamos oferecendo recompensas materiais, nós estamos oferecendo muitas possibilidades de viagem, de estudo, de diversão. Mas em meio a tudo isso, o que de fato nós estamos oferecendo a essas crianças que vai ficar, que vai formar o caráter, que vai formar o homem de bem, que precisa ser ao nosso foco, a nossa preocupação, porque a formação intelectual é importantíssima, a instrução, ela é fundamental, mas acima de tudo, essa criança, ela precisa estar preparada, esse espírito que ora habita um corpo infantil, precisa estar preparado para viver um mundo
E viver esse mundo é estar em contato com os diversos desafios que esse mundo vai apresentar. E se ela não estiver munida, e se ela não estiver preparada pelos conteúdos do amor, pelos conteúdos das leis de Deus, com certeza ela vai encontrar muitas dificuldades. Nós assistimos e temos contato com muitos números e estatísticas alarmantes para nós que trabalhamos com crianças, com jovens, quando tratamos, por exemplo, do suicídio. Os índices altíssimos de crianças e jovens que estão se suicidando. Por quê? Nós precisamos nos questionar enquanto pais, educadores, precisamos, acima de tudo, nos questionar enquanto filhos de Deus que todos nós somos. Por que esse índice altíssimo de crianças e jovens que acreditam que, tirando a própria vida, estão resolvendo seus problemas? Tão novos, começando, entre aspas, agora essa experiência e já se encontram diante dessa realidade que nós espíritas sabemos que é de extrema tristeza e decepção, quando do outro lado da vida elas vão se deparar com elas mesmas e com as consequências das suas escolhas, da sua atitude. Então é necessário que a gente ofereça e dê a possibilidade a esse espírito de ter o contato. Se ele vai escolher, se vai dar continuidade, nós não podemos prever. E nem precisamos ficar ansiosos por isso. A gente precisa plantar a semente. Nós precisamos ter a consciência tranquila de que plantamos a semente, de que estamos trabalhando o solo desses corações, o solo dessas almas que clamam por essa experiência, que pedem para viver essa experiência. Nós temos crianças, uma experiência que eu tenho, assim, que é muito rica. Durante a Semana Espírita de Tabuna, nós realizamos paralelo à Semaninha, que é um evento para crianças, para que os pais eles possam assistir tranquilamente as palestras e as crianças ficam com a gente. E nós temos relatos de pais que falam assim: gente, o que é que está acontecendo nessas salas? Porque o menino quer vir todo dia. Eu não estava planejado para vir todo dia para a Semana Espírita. Um dia eu ia trabalhar, o outro dia, às vezes eu só vou naquele 1 ou 2 dias, mas o menino, não, eu quero ir amanhã. O menino, não, mas eu tenho que ir amanhã, porque amanhã vai ter aquela atividade, porque a tia disse que amanhã vai ser de tal forma, e aí a gente vai criando também esse estímulo. Então, assim, as crianças levam os pais. O pai nem estava preparado para ir, mas pelo estímulo da criança, o pai vai. Isso acontece muito, muito. Então, por isso que eu disse inicialmente, naquele momento anterior, que não ficou, né, gravado na rede social, mas ficou gravado com certeza no coração aí de quem estava participando, né, e na mente, que a beleza dessa convivência é justamente essa. É nós percebermos as nossas fragilidades. Saber que aquela criança, apesar de todo o seu desenvolvimento do intelecto, da percepção, da consciência, é também uma criança e possui também as suas fragilidades, e nós vamos nos fortalecer juntos. Nós vamos nos conhecer juntos, nós vamos crescer juntos e assim construir uma relação de amizade, construir uma relação de parceria. E isso não quer dizer que essa relação não vai existir respeito, não vai existir a compreensão de que ali estamos naquele momento num papel de pai, de mãe, de educador, e aquela criança está agora num papel de educando, mas que ela futuramente vai ser o educador. Ela futuramente vai ser o evangelizador. Ela futuramente vai ser o continuador do movimento espírita, vai ser o pedagogo, vai ser o psicólogo. Ela vai constituir a sua família. Então a gente precisa ter em mente a consciência de que a vida anda, caminha, ela não vai ser para sempre criança. E a gente precisa preparar esse espírito para viver os desafios, para viver os momentos de conturbação que todos nós passamos, porque nós vivemos um planeta de provas e expiações, mas seguros de quem está no leme, que é Jesus. Isso mesmo. Linda fala, parabéns. Dois pontos que você falou e que vou aproveitar o gancho que você citou, a questão do suicídio. A gente está chegando no Setembro Amarelo agora, né? Isso. Semana que vem já é setembro, né? Então... Verdade.
Eu estou fazendo material para o Amor Fraterno, né, sobre suicídio meio LGBT, né, que meu quadro é falando da diversidade, e de 9,7, 97,8, né, por cento da população mundial que cometem suicídio, né, grande parte são jovens, e em grande peso são pessoas LGBTs, e em grande parte adolescentes. Né? O que acontece? A pressão da família, a pressão da escola, a pressão religiosa, a ignorância social. Então, são fatores, desculpa, gente, Tranquilo. que aflige muito. Então, as pessoas não estão preparadas, né, para essa diversidade, essa questão dos talentos, a questão da pedagogia, o exemplo. Né? Não adianta você chegar, né, uma coisa que você falou na live anterior que não ficou gravado, é a questão de, né, explicar por que não pode, né? Porque, não faça isso, mas por que não faça isso? Olha, não pode fazer isso por causa disso, 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 né? É explicar, gente, os trovões. E justamente indo muito além daquilo que a gente foi educado anteriormente. A gente sabe que a Sim, educação de antes não é a educação de agora. A não, mentalidade de antes não é a mentalidade de agora. Então a gente tem que exatamente. entender que é uma criança, mas ela precisa de respeito. Jesus, um pouco de água, só um momentinho. Beba. Agora vai. A galerinha que tá aí, para elas respeitarem também, elas têm que receber o respeito Sim, dos pais, né? Dar o exemplo e tudo mais. sim. Gente, quem tá chegando agora, bem-vindos. Eu e a Marcela, a gente está na segunda parte da live porque acabou cortando. Perdemos, né, por causa da queda de energia aqui. Mas eu sei que ficou na cabeça da galera as falas maravilhosas da Marcela. Perdi umas perguntas que tinham, né? Então, caso vocês ainda tenham pergunta, a gente está se aproximando um pouco do tempo final, mas a gente vai estender um pouquinho, só nem que seja uns 10, 20 minutinhos, né? Para a gente estar organizando aqui, finalizando um pouco mais, porque tá muito bom esse bate-papo. A gente está falando das crianças da nova era, desse momento agora, né, que a gente está tendo, né, com esses seres tão talentosíssimos e iluminados. O Júvero está dizendo aqui, ó, eu sinto muitas vezes que nós jovens temos um pensamento muito mais preocupado com o futuro do planeta e temos uma cabeça muito menos preconceituosa e que muitas vezes... Gente, o que é isso? É a tempestade. É a Eu acho que tempestade. alguma coisinha aqui. Do planeta... Cadê? Preconceituosa, é que muitas vezes os pais não entendem isso, justamente. Parabéns pela live, tá dizendo Thales. Kika, bem-vinda. Deixa eu ver quem mais disse alguma coisa. Deixa eu ver. Amélia, show de bola. Caio que fala, inspiradora para Marcela, realmente foi lindíssima. Eu lembro que a Fernanda falou na live anterior que a gente tem que ter, né, disciplina com amorosidade, né? Eu lembro que ela disse, claro, ela usou outro termo, mas foi basicamente isso. Eu tenho medo de trovão. Gente, como é que fala da fobia dos outros assim ao vivo, né? Amigos, são essas coisas. Realmente, gente, eu e os trovões, a gente não tem uma relação muito próxima, tá bom? Mas eu tô aqui mantendo mantendo o equilíbrio. Eu sei que é um natural. Pleníssimo. Ainda mais quando você olha pro lado e você vê raio caindo aqui no fundo do rio que tem aqui na frente. Então, assim, desesperador. Nandia está dizendo, live maravilhosa, efetividade com afetividade. Foi isso que ela disse. Exato. Pegando o gancho do que o Juvres disse, realmente, né, as crianças de hoje, né, Marcela, acho que deve ver isso nas salas, a gente vê que as crianças não têm uma cabeça muito mais aberta, com uma questão de, olha, eu não quero mais comer carne porque os bichinhos sofrem. Tem um vídeo que estava circulando na internet de uma criança que nunca teve contato com um casal LGBT, e a mãe, né, tinha dois amigos que eram LGBTs e que eles chegam pela primeira vez como um casal e a criancinha ele olha e pergunta: vocês são um casal? E aí eles dizem: sim, somos. Aí eu nunca vi isso. Aí ele parou um pouquinho, eu falei: que legal, então vocês se amam? Aí ele: nós se amamos. Nossa, que bacana. Agora eu vou brincar. E foi brincar. Aí ele ainda chamou depois: vocês querem vir comigo? Então a gente vê que essas crianças, ela tem um olhar muito mais amplo. Porque a gente que foi doutrinado em um peso ainda muito materialista, num peso dogmático que muitas coisas não tinham base científica, vale lembrar, né? Algumas falas, alguns dogmas estabelecidos foram baseados em achismos, né? Se a gente for buscar teologia, a gente vai ver muita coisa.
Então, a gente vem cheio de preconceitos. E esses preconceitos não podem mais ser passados para essas crianças, até porque essa nova geração, elas estão questionando mesmo, elas não estão aceitando impunidade, né? Não estão aceitando mais ver o outro sofrer. A gente vê muitas cenas, muitos vídeos que circulam aí de crianças que choram quando vê alguém que tá na rua, que vai abraçar, vai ajudar um animalzinho, ou faz qualquer uma coisa que a gente fica, nossa, como é que um ser tão pequeno tem, né, um comportamento tão belíssimo com o amor e a caridade e a empatia. Então, estamos entrando num processo, né, de que devemos ouvi-los e aprendê-los, né, e os pais que estão nessa responsabilidade, como a Marcela falou muito bem, né, saber entendê-los, como as escolas que não estão também sabendo lidar um pouco com essa galerinha aí que precisa. A gente não pode mais continuar em um modelo antigo, tem que ser ressignificado, como a Marcela também deu o exemplo do evento que vocês estavam fazendo e viu que não ia funcionar um pouco naquele momento e ressignificou. Né? Então estamos aqui para isso, ressignificar, e não é feio. A gente está aqui para estar junto. Né? Eu acho que o bonito é estar junto. Né? Essa nova geração vai ser o futuro do amanhã. Eu costumo dizer que Exatamente. a gente educar muito bem as crianças de hoje, o mundo que a gente tanto quer, né, já vai vir por causa delas. Então, e a gente vai ser os futuros filhos dessa galerinha aí. Então, Exatamente. né, o que você está plantando para o futuro que você vai ter novamente? Né? Então, Exato. é exatamente isso. Essa ideia, né, é fantástica, porque às vezes a gente pensa assim, ah, como que a gente quer deixar o mundo para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos? Tem até a música que faz referência a esse pensamento, e pela lei da reencarnação, a gente questiona como que a gente quer deixar esse mundo para nós mesmos, né? Nós mesmos que vamos retornar, que vamos ainda viver as futuras experiências, porque a gente compreende e sabe da lei da reencarnação. Então, como que a gente vai deixar esse mundo para nós mesmos, que em outros momentos vamos, né, pegar aí, digamos, as rebarbas, dizendo aí de forma bem popular, né, pegar isso, essa semente que está sendo plantada hoje, esses frutos que vão futuramente ser produzidos por essa árvore, que vão semear e continuar semeando a terra, esses solos nos corações e nas almas. Então, é também uma preocupação e uma construção para esse mundo que nós vamos, em algum momento, ter contato novamente. Isso. Né? E a gente precisa agora de se libertar. Eu costumo sempre dizer isso. Gente, conhecimento é libertar. E quando há amor, então a gente tem que... não é mais tempo da gente... mas porque antigamente era esse o modelo. Não, a gente tem que buscar agora. Qual é o modelo de agora? Como me adequar a essa nova geração? Porque nós fomos a geração do passado, que éramos mais avançados, né, do que a geração que já era anterior a gente, né? E isso vai, de alguma forma... Né? Ai, Olha o trovão. é isso aí. Menino, E aí a gente já até me desconcentrei aqui. E aí, tadinho. né, que é diferente desse tempinho aí, um que vai, outro vem, a gente vai sendo, né, mudando os pensamentos, modificando esse momento, né, que o mundo vai passando. Porque a evolução se dá a partir do momento que nós mudamos. Né? E a gente, mesmo que tenha aquelas pessoas que não querem, ainda querem continuar com o mesmo padrão quadrado, dentro da caixinha, como fala a psicologia, essas crianças elas não estão mais aceitando essas caixinhas. Então, você querendo ou não, ela vai dar um pé para lá dessa caixinha e vai avançar. Né? E aí essas pessoas que têm esse pensamento um pouco retrógrado vão ficar para trás, né? Vão morrer e vão ficar essa galera mais jovem, e elas vão voltar agora com essa galera mais jovem. Isso é muito lindo. A Fernanda está dizendo aqui que um desafio grande é educar esses espíritos mais aprimorados intelectualmente e com maior senso moral. Justamente, né? Mas é aquele processo de Eita. se adequando. Vamos para a próxima pergunta, né? Que a gente já está aqui quase perto das duas perguntas para o final. Marcela, como nos adequar, já que estamos falando aqui de adequação, nesse processo de transformação? Nós, como adultos, né, que fomos crianças também, como nos adequar junto com essa galerinha para que também não fiquemos para trás, né? Que a gente possa Sim, estar junto com elas evoluindo, né? importantíssimo. Como eu disse, nós vínhamos conversando, as perguntas é ótimo porque elas estão interligadas. O conteúdo. O processo de evolução, ele está aí, é um fato, está para todos.
Como cada um de nós vai viver esse processo é algo muito individual. Cada um tem o seu tempo e isso também é um fato. A gente não deve, não precisa e não deve acelerar esse processo. Porque se a gente acelera, nós vamos fazer uma referência aqui, por exemplo, à história dos três porquinhos. Eu adoro. Desde a infância e acho maravilhoso, porque até hoje eu faço reflexões. Eu encontro assim reflexões profundas naquela história. Então nós tivemos ali três realidades diferentes. O objetivo era o mesmo. Nós estamos aqui muitas vezes com objetivos próximos. Compreendemos essa questão do objetivo. Como cada um vai fazer a construção do seu caminhar para esse objetivo é muito individual. Então, nós vamos ter aqueles que vão ser mais ligeirinhos, mais apressados e que vão construir ali uma casinha, vão construir a sua base, o seu terreno de uma forma que a primeira ventania, as primeiras intempéries, ela não vai conseguir suportar, não vai resistir. A gente passa para aqueles que vão conseguir ali se dedicar mais, né, aprimorar mais, mas que ainda não se utilizaram das ferramentas que vão, de fato, construir uma base sólida, a sua construção íntima e individual. E aquele que vai, de fato, se debruçar sobre si, que vai refletir, que vai demandar tempo, mas que conseguirá construir, tornar esse solo, de fato, forte para suportar essas construções, para suportar esse crescimento, demore mais, né? Seja tido muitas vezes como aquele que vai ficar para trás, e a gente lembra da passagem que os últimos serão os primeiros, né? E que nós precisamos ter, de fato, esse desejo, essa disposição, essa fé e vontade de que essa construção aconteça primeiramente em nós. O processo, como eu disse na outra live, algumas pessoas, ou na outra parte da live, algumas pessoas não estavam. Todo o processo de educação, ele parte primeiro de uma necessidade de autoeducação. Isso quer dizer que nós precisamos ser perfeitos para educar? Não, porque nós não encontraríamos essa perfeição aqui. Mas precisa que nós estejamos imbuídos dessa vontade e desse desejo de nos melhorar, de nos conhecer, de modificar primeiro esses hábitos em nós. Essa rotina, as escolhas, as tendências, ir nos conhecendo, não é um processo que vai acontecer da noite para o dia. Esse processo de mudança, ele precisa ser encarado e vivido de forma gradual, de forma verdadeira. Porque senão, na primeira ventania, a nossa casinha vai para o ar. No primeiro sopro dos lobos que nós vamos ao longo do caminho ter contato, a nossa casinha não vai resistir. Nós vamos ficar o quê? Órfãos, perdidos. E daí, então, vem até nós todas essas situações que nos entristecem, que nos colocam diante das decepções, das frustrações. E daí, então, a grande quantidade de crianças e de jovens que estão se suicidando. Por quê? Porque as construções não foram baseadas nos verdadeiros tesouros. O seu solo, a sua base não foi sedimentada naquilo que a traça não corrói, naquilo que não vai enferrujar, naquilo que não vai ser levado pelos ladrões. Isso mesmo. Nos verdadeiros tesouros da nossa alma e da nossa vida, em Jesus. O grande diferencial da nova era e desses espíritos que estão retornando e de nós que estamos aqui de braços abertos para receber com amor, com acolhimento, com afeto, com escuta. Nós precisamos escutar essas crianças, escutar as suas demandas, as suas necessidades, os seus relatos. Tem crianças que sonham e muitas vezes, quando despertam para o novo dia, querem contar e aí, às vezes, o pai e a mãe estão tão preocupados com o dia que está começando, com o trabalho, com a feira que tem que fazer, com o carro que tem que levar para consertar. Aí, depois você me conta desse sonho, dessa experiência. Será? Não, eu acho que você estava sonhando muito. E ali
você tem uma experiência fantástica que você poderia aproveitar para trazer como conteúdo, às vezes, uma lembrança, um relato, para ali se conversar em família. Ir percebendo as tendências desse espírito nesses momentos, na escola, observando em casa, no momento de crise, no momento de dor, no momento em que aquela criança recebe um não, no momento em que aquela criança é questionada, qual é a reação? Então, nós precisamos estar atentos, escutando, percebendo essas necessidades. E se nós não nos dispusermos com tempo, com paciência, com dedicação, essas coisas, elas vão passando e a gente não vai percebendo. Daí adiante a gente fala, mas meu Deus, como é que isso aconteceu? Era um menino tão bom, tão calmo, quieto, não falava. Será que realmente ele não falava? Ou ele não encontrava espaço para ser ouvido, para se expressar? Ou ele não encontrava acolhimento? Então, assim, a atitude de educar, o ato de educar, de evangelizar, é, acima de tudo, uma atitude de amar. E é impossível nós falarmos de amor se nós não falamos de Jesus. Jesus, ele acolheu a tudo, a todos. Isso não quer dizer que ele concordava com o que era dito, com o que era feito, com aquela conduta, com aquela escolha. Mas ele acolhia, ele não julgava. Não nos cabe julgar. Isso mesmo. Não nos cabe querer encontrar no julgamento, no preconceito, no dizer que está certo ou que está errado. Nós vivemos em níveis de consciência. Nós vivemos em níveis de consciência diferentes. Então, para mim, o que muitas vezes é muito simples, para aquela outra pessoa não é tão simples assim. Isso não quer dizer que eu esteja certa e a pessoa errada e vice-versa. Nós precisamos aprender a respeitar a diferença e amar a diferença. Crescer com a diferença. A diferença, ela é fundamental. Jesus lidou com tudo e com todos. Jesus amou. Porque se ele não amasse, como seria a sua história? Isso. Ele era o enviado de Deus. Ele é o governador do nosso planeta. Nós estamos falando do ser mais perfeito que já reencarnou na Terra. Isso. Se ele não se aproximasse da dor, do sofrimento, se ele não se aproximasse daquele que estava no erro, no equívoco, para lhe dizer que nós somos a luz do mundo. Isso mesmo. Nós somos deuses e podemos fazer muito mais do que imaginamos. Essas crianças são espíritos que podem fazer muito mais e que vai depender do nosso direcionamento e que vai depender do nosso cuidado. Elas não vão crescer sozinhas. Elas não podem, até podem, né? Até podem crescer sem o direcionamento. Mas como que fica a nossa consciência? Como que fica a nossa responsabilidade? O nosso senso moral, né? Diante dessa situação, se nós temos na mão esse tesouro, o que nós estamos fazendo? A gente está escondendo esse tesouro? A gente precisa trabalhar com esse tesouro. A gente precisa fazer com que esse tesouro brilhe, com que essa luz brilhe. Então, a nossa tarefa não é algo excepcional, né? Não é algo fora do comum e que uma pessoa pode fazer ou outra não pode fazer de jeito nenhum. Nós temos relatos de espíritos. Enquanto eu me preparava e refletia, a gente lembra de muita coisa. Espíritos que estão reencarnando, muito desenvolvidos na questão artística, por exemplo, que estão reencarnados em comunidades periféricas. Isso não importa. Nós estamos falando do espírito e não da condição social, financeira, da cor da pele ou de qualquer outra opção que é dada a cada um de nós ter e fazer as suas escolhas. Nós estamos falando de algo muito maior que isso e que transcende. Nós estamos falando de respeito, nós estamos falando de amor, nós estamos falando, acima de tudo, de Jesus que reúne
todas essas características, tudo isso que nós estamos aqui colocando, se a gente mirar e tiver como objetivo Jesus, é muito mais fácil nós nos atualizarmos, porque Jesus nunca está desatualizado, gente. Nós estamos aqui há 2019, 2020, né? 2020. 2020 anos após a passagem de Jesus aqui, e nós estamos ainda tentando compreender Jesus. Olha como é desafiador. Muitas vezes eu me questiono, meu Deus do céu, como que ele conseguiu? Mas ele disse o que pra gente? Que é possível também que a gente consiga Isso. transformar, mudar aquela montanha daqui para ali. Se nós tivermos fé verdadeira, se nós soubermos aproveitar os nossos talentos, se nós tivermos vontade de seguir de fato, com dedicação, com empenho. E essas crianças, elas vão mostrar para nós as nossas fragilidades. Elas vão mostrar para nós que nós somos imperfeitos. Elas vão mostrar para nós que nós podemos e precisamos crescer juntos. Jesus, ele foi o ser mais perfeito que já encarnou aqui na Terra. Viveu essa experiência. Então, este exemplo é o diferencial, gente. A gente não precisa ficar procurando fórmulas mágicas. Às vezes, os pais, né, educadores, nós, evangelizadores, a gente fica assim procurando, meu Deus, a gente precisa fazer uma coisa diferente, né? Não tá legal. E agora? A gente precisa de uma novidade, Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos estudar mais Jesus. Nós precisamos compreender mais Jesus. Nós precisamos nos aproximar mais de Jesus. Esse é o grande diferencial. Porque o mundo está aí ofertando o que tem que ser ofertado pelo mundo. E nós precisamos fazer a diferença no mundo desses espíritos. Porque se a gente tem contato com Jesus, a nossa vida não é mais a mesma. Nós nos transformamos. Nós sentimos no âmago do nosso ser essa mudança e esse desejo de mudança. Por isso eu disse, o materialismo é ruim, é o lobo mal da história. Não, ele simplesmente não nos preenche mais. Já preencheu durante muito e muito tempo. Agora não mais. Nós estamos transcendendo essa ideia, esse modelo, para vivermos um modelo baseado no Espírito, baseado nas leis de Deus, baseado na nossa relação de maior proximidade com quem nos criou. Então, se a gente não apresenta para essa criança, para esse espírito isso, o mundo vai apresentar de outra forma. A gente precisa se adiantar. A gente precisa mostrar a beleza que é. E não é com pieguismo. E não é de forma chata, é de forma dinâmica. Nas nossas relações, na escola, no centro espírita, no ambiente de trabalho. E isso serve primeiramente e precisa servir para nós. Não é viver Jesus dentro do centro espírita, na igreja. Nós precisamos viver Jesus todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Dentro do centro espírita, na igreja, é fácil. Essa criança viver na evangelização espírita Jesus é fácil. Ela precisa ser preparada para viver na escola, onde muitas vezes ela vai sofrer o bullying, onde muitas vezes ela vai ser tida como diferente, ela vai sofrer o preconceito, ela vai lidar com a diferença. É nesse ambiente, principalmente, que essa criança precisa estar, como eu já disse anteriormente, munida pelas leis de Deus, munida por essa educação que se baseia no ser e não no ter. Porque o ter, ela já viveu tantas outras experiências. Agora a gente precisa fazer diferente, gente. É a oportunidade que nós temos de fazer diferente com a gente e com esse espírito. Ora, como eu já disse também, no corpo infantil, mas que futuramente vai ser o adolescente, vai ser o adulto, vai ser o evangelizando, e depois vai ser o evangelizador.
vai ser o presidente do centro espírita, vai ser o coordenador de juventude, vai ser o professor, o psicólogo, o pedagogo. Isso mesmo. Essa visão maior, essa visão de antecipação que a gente precisa ter. Não é somente o agora. Viver esse agora já viveu muito. Então são as músicas, são as leituras, é o ambiente do lar que precisa mostrar para ele que problemas existem sim, que desafios existem sim, mas que nós podemos, de forma harmoniosa, de forma pacífica e de forma grata. Grata, vivenciar as nossas dores, vivenciar os nossos desafios, conhecer e perceber em nós essas amarras antigas. Esse homem velho que ainda existe, mas com todas as possibilidades de fazer nascer e florescer o homem novo, dar esse reforço positivo a essa criança. E em nós, porque é assim que nós vamos nos atualizar. Essa atualização, ela precisa, antes de tudo, partir de um processo de autoconscientização. Isso. De autoconhecimento, de percepção de si, porque senão vai ser a primeira casinha do porquinho. Né? Na primeira tempestade, na primeira ventania, aquela casinha vai embora e a gente se sente o quê? Desamparado. Jesus me esqueceu. E agora? Tô sozinho, tô perdido. Por quê? Porque foi muito ligeiro, foi muito rápido aquela construção, aquela conquista. Será que ela foi de fato verdadeira? Né? Essas verdadeiras conquistas, elas exigem de nós o esforço, a vontade, movimentar essas potências, como diz muito bem Leon Denis. Movimentar em nós as potências da nossa alma, para de fato construir primeiramente em nós, no nosso lar, no ambiente familiar, o reino de Deus. Para que então nós possamos sonhar com uma sociedade mais educada, mais caridosa, mais amorosa, mais preparada para viver a diferença, para compreender o outro, para aceitar o outro na sua plenitude, com o direito das suas escolhas, porque nós temos e nós gostamos de ser respeitados. Por que não respeitar? Nós gostamos de ser respeitados. Nós gostamos de ter o nosso espaço. Nós gostamos de publicar o que queremos publicar, de ter a nossa liberdade. E por que então não respeitar o outro, o espaço do outro, a liberdade do outro? Nem sempre vai ser o mais fácil dos movimentos, mas com certeza vai trazer para nós uma paz imensa. Porque Jesus, ele respeitou. Em nenhum momento, Jesus, ele tirou do outro o livre-arbítrio. Pelo contrário, ele oferecia a cada dia, a cada experiência, a cada relato que nós encontramos nos evangelhos, a oportunidade nova de repensar, vá e não peques mais. Ou seja, pense na sua vida. Quem somos nós para agora estarmos aqui querendo atirar pedras na mulher adúltera se nós estamos compartilhando desse adultério? Se nós estamos sendo cúmplices desse adultério? E eu não estou tratando aqui daquele adultério, da passagem de Jesus, mas de tantas outras situações que nos afastam das leis de Deus. E nós somos muitas vezes cúmplices e estamos apedrejando o outro. Será que nós não continuamos muitas vezes nas nossas atitudes crucificando Jesus, não mais pregando ele na cruz, mas continuando a ser aqueles espíritos insistentes na atitude equivocada, virando as nossas costas? Estamos mais preocupados com a aprovação do mundo do que com a aprovação de Deus, sendo que Deus vai nos amar e nos ama incondicionalmente. Isso mesmo. Perfeito. Mas muitas vezes nós estamos muito preocupados com a aprovação das pessoas. O que as pessoas vão achar de mim?
E isso, inclusive, passar para as nossas crianças. Eu sempre ouvi de minha mãe, você não é todo mundo. Quem nunca, Todo mundo. quem nunca ouviu? Você não é todo, mas todo mundo vai. Mas todo mundo faz. Você não é todo mundo, graças a Deus, Senhor, que eu não sou todo mundo. Graças a Deus que eu fiquei muito já chateada, retada da vida, em muitos momentos com isso. Mas hoje eu consigo perceber e consigo perceber como eu posso aplicar esse ensinamento, talvez de uma outra forma, mas com esse pensamento também com os meus filhos. Nós não precisamos ser todo mundo. Quem é esse todo mundo? Com o que esse todo mundo está preocupado? Isso mesmo. Com o que esse todo mundo está usando como referencial? Quem é o nosso referencial? Nós precisamos nos preocupar na nossa consciência, em o que nós estamos registrando aqui e que vai ficar registrado por muito tempo, quando chegarmos no plano espiritual e ampliarmos a nossa consciência e percebermos, e aí, falhei, poderia ter feito de outra forma, sabia, mas não fiz. Então a gente precisa ter em mente, né, esse referencial. Pode parecer chato, pode parecer piegas, às vezes para a criança pode parecer assim, poxa, mas é difícil porque a maioria vai estar fazendo aquilo diferente, né? A maioria vai estar muito preocupado. Então vamos mostrar a essa criança a beleza de seguir Jesus. Vamos tornar o lar um local acolhedor para essa criança, para que ela tenha ali o suporte, para que ela encontre nos pais, no evangelizador, no professor, um amigo acima de tudo. Um amigo que possa escutá-lo, compreendê-lo, entender um reflexo de Jesus. Que não julgou, que orientou, que acolheu, que escutou. Essa é a grande forma de nós nos atualizarmos e de nós estarmos próximos desses espíritos, tentando fazer a nossa parte. Não existe perfeição, volto a dizer mais uma vez. Não tem fórmula mágica. A gente vai errar um pouquinho aqui, a gente vai aprender, a gente vai ter aquele dia que tá difícil mesmo, a gente está vivendo aí a pandemia agora e tantos desafios para todos nós, né? Só pra pegar um ganchinho, não cortando você, para pegar já o Não, ponto. tranquilo. Porque aqui, como a gente está no fuso horário, a gente tem um horário para janta, né? Então, o pessoal, às 7 horas já fica todo mundo aqui na porta, abrindo a porta. Então, só para aproveitar que você já está pegando o gancho, que é a nossa última pergunta da live que a gente está encerrando, que você vai falar da pandemia, como os pais, né, lidarem com essas crianças que estão se sentindo muito chateadas, muito chatas, irritadas, cansadas, né, dentro de casa. O que fazer, né? Pegando o gancho aí dessa fala que você está começando agora, né, aproveitando. Na verdade, assim, é o momento de muitas reflexões. Sinceramente, dizendo assim a você, a todos, né, que aqui estão. Eu acredito que seja um momento de um chamamento muito grande para que nós possamos voltar esse olhar para nós. E como isso é difícil, gente. Como é difícil ficar em casa. Tentar respeitar isso. Como é difícil olhar para si e se dar conta de que se a gente não move primeiramente essas forças, esse desejo, esse sentimento em nós, como é que nós queremos viver isso no mundo? Então, muitas vezes os pais estão... E não é uma crítica, tá? É algo que eu estou vivendo, né? Nós todos estamos vivendo. Cada um, claro, de uma forma peculiar e individual, mas todos estamos submetidos aí à mesma situação. Então, às vezes, eu vejo os pais muito preocupados em entreter as crianças. Tem que entreter, tem que ter atividade... Tem que preencher o tempo, aquela criança não pode parar, ela tem, porque senão vai ficar chato, vai então todo dia uma novidade, uma novidade, uma novidade. Às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, será que alguns desses pais, ou quantos desses pais pararam em determinado momento dessa pandemia para falar sobre Jesus? Isso. Para refletir sobre a pandemia. Eu vejo, e isso é uma posição pessoal, eu vejo grande parte das pessoas... colocando a pandemia como um grande vilão,
o coronavírus como um grande vilão, como e demonizando, né? A situação que nós estamos vivendo. Gente, é uma oportunidade fantástica de nós acordarmos desse sono de ignorância que nós estamos vivendo. Dessa ignorância de nós mesmos, não é uma ignorância intelectual. E que as crianças, as nossas crianças e jovens, são levados de roldão nisso. Porque eles vão se espelhando em nós, nessas gerações. Então, as pessoas, elas estão muito preocupadas em que a pandemia acabe o mais rápido possível, que tudo volte ao normal. Isso chega a me arrepiar. Eu não Falar quero assim, o que era as antes. coisas vão voltar a ser como era antes, precisam voltar a ser como era antes. Gente, O pessoal não esse é o entendeu, problema. não entenderam o motivo da pandemia. Ser como era antes é o que nós Era o precisamos problema. refletir. É isso mesmo que nós queremos? Voltar a ser como era antes? Então você percebe que as crianças, elas vão acompanhando muitos adultos nisso. Então muitas vezes um adulto que não consegue respeitar o distanciamento, não consegue respeitar o isolamento, e ali a criança também não vai entender. Então ela vai achar que aquilo tudo é muito normal. Não precisa. E aí você fala assim, a criança não vai entender. Não vai, daqui que tem a outra pandemia. Quando tiver outra pandemia, ela vai lembrar dessa, vai falar assim, mas naquela lá minha mãe nem ficava em casa, minha mãe não usava máscara, nem meu pai, dizia que não precisava, para que eu vou usar agora? Entendem? Então, a gente não pode voltar a ser como era antes. Nós que conhecemos Jesus, nós que estamos buscando, que conhecemos o Evangelho, que conhecemos a codificação espírita, está lá, a gente não tem que se assombrar. E tá na Gênese. Os milagres e as predições de acordo com o Espiritismo. Existirão os momentos de crise, de abalo, de transformações. É isso que nós estamos vivendo. Nós precisamos respeitar, sim, o momento de cada um. Claro, o que a gente diz aqui é compreendendo que nós vivemos em níveis de consciência e que precisam ser respeitados e não julgados, mas que nós não podemos ter vergonha de ser como somos, de acreditar no que acreditamos, de seguir firmes no nosso ideal. O bem, ele não é menor que o mal, menos o mal. Não, nós não podemos ser tímidos. Isso. Nós precisamos ter coragem de dizer no que a gente acredita. Respeitar o outro, sim, sempre. Entender que é o momento de cada um, que é o momento existencial e consciencial de cada um. Mas seguir firme no nosso objetivo. Então eu vejo os pais muito preocupados em preencher materialmente, com atividades, a vida das crianças na pandemia. E como é que nós estamos preenchendo de Jesus a vida dessas crianças na pandemia? Quantas vezes nós estamos parando para conversar com essas crianças sobre a pandemia, sobre o coronavírus? Na ótica de Jesus, na ótica da doutrina espírita ou de qualquer outra religião que nós estamos abarcando aqui. Quantas vezes nós estamos parando para refletir o que esse momento quer dizer para nós, quer trazer para nós. E não simplesmente colocar como vilão. Uma coisa horrível, terrível. Veio para destruir, veio para as nossas relações. Ninguém pode mais sair de casa. Mas ficar em casa é muito mais do que fisicamente estar na nossa casa. Nós precisamos estar na nossa casa íntima. Cuidar da nossa casa íntima, meus amigos. Cuidar do que nos abriga. Cuidar do espírito que somos. Para que então nós possamos também cuidar da nossa casa física, material. Mas se a nossa casa íntima não estiver bem cuidada, amparada, amada, como é que nós vamos cuidar do mundo externo? A pandemia quer nos mostrar isso. Eu sei que é difícil, muito, é desafiador, eu trabalho atualmente na área da saúde, estou na linha de frente. Então, assim, a gente sabe que é complicado muito. São muitas angústias, muitos medos, né? Muitos questionamentos e tudo mais. Mas, se nós não tivermos esse diferencial nas nossas existências, e o diferencial aqui, eu volto a dizer,
independe da religião. Porque muitas vezes nós nos classificamos diante de uma religião, mas interiormente a religião ainda não encontrou espaço. Então ela precisa encontrar esse espaço real dentro de nós, dentro do coração dessas crianças. Então, são muitos os conteúdos, né? São muitas é muito diverso. Mas assim, aproveitem a pandemia, né? Aproveitem o coronavírus. Não digo no sentido físico da coisa, né? Não digo no sentido da patologia, mas assim, aproveitem essa oportunidade para estar em casa, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, com seus pais, com seus parentes, com as pessoas que estão ali, que às vezes no dia a dia a gente nem via direito. A gente nem olhava direito, a gente nem conversava direito. Né? Aproveitem esse momento que vocês estão com seus filhos para estar mais próximos deles, para observar mais eles, para escutar mais eles, para ofertar para eles esses conteúdos e esses tesouros que nenhuma pandemia vão alterar, que nenhuma pandemia vai levar. E que mesmo que leve o nosso corpo físico, não levará o que alimenta de fato a nossa vida, o que alimenta o espírito que somos, que são os ensinamentos de Deus, que são as leis que precisam reger os nossos comportamentos, as nossas escolhas. É desafiador, é desafiador. E por isso que é bom. Porque se fosse muito cômodo, tudo muito tranquilo, não seria tão estimulador para nós. Então vamos aproveitar esse momento, vamos repensar em família. Aqui em casa a gente conseguiu fazer uma coisa que há muito tempo a gente já pensava em fazer, a gente não conseguia nunca tempo, que era fazer um estudo, né? Atualmente eu e Thales, tá? Thales é meu marido, gente, ele tá participando aí também. E a gente não conseguia, porque era muita coisa sempre para fazer, e sempre tinha um compromisso, uma coisa e tal. E agora a gente começou a estudar juntos. Nós começamos a estudar o céu e o inferno. Então, assim, está sendo maravilhoso. A gente consegue sentar, a gente consegue ler, a gente consegue conversar. Coisas que antes... porque é bom, é ruim e tal. Não é isso. É simplesmente por uma questão de escolha e por uma forma de encarar esse momento com gratidão. Porque nada que acontece nas nossas vidas, com permissão divina, é para o nosso mal. Em hipótese alguma, senão nós estamos indo contra Deus, que é infinitamente bom, que é infinitamente justo e que nos ama acima de tudo. Por que achar que Ele quer o nosso mal com a pandemia? Ele quer nos ensinar. Então vamos aprender, vamos estar abertos a isso e vamos incluir as nossas crianças, né? Aqui em casa a gente não tem crianças, a gente tem os cachorros. Então, eles participam também do nosso estudo, né? São as nossas crianças. Então, eles participam do nosso estudo, eles ouvem as leituras, os nossos comentários, ficam, tem uma que é mais danada, mas os outros ficam quietinhos, escutando, já estão passando ali pelo processo de evangelização, né? São os nossos filhos de 4 patas aqui em casa. Então, assim, vamos incluir, né? Às vezes, meu marido, minha mulher não é espírita, então vamos escolher uma outra obra para a gente fazer um estudo em família. Pega uma obra que seja mais próxima da criança, né? Que a criança tenha um entendimento. Então vamos sentar aqui, vamos discutir, além do evangelho no lar, claro, né? Vamos oferecer a essa criança atividades que possam ser discutidas sobre a ótica da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, atividades educativas, e não só atividades que vão ligar às tecnologias, porque elas já são muito ligadas nisso, elas já conhecem muito, já dominam, sabe? Vamos desligar um pouquinho do celular, vamos ligar em outras, estimular outras características, estimular outras atividades para que essa criança também desenvolva outros talentos, estimular música, vamos fazer um teatro em família com essa criança, vamos, sabe? Vamos, se a criança gosta de um instrumento, estimular o instrumento musical. Se a criança, o que ela gostar do universo dela, aproximar isso desses ensinamentos. Volto a dizer, não de forma chata, não de forma piegas, mas é isso, é real, é o dia a dia. Então, é possível, basta que a gente queira. Basta que nós estejamos dispostos a sair do lugar comum, a sair do
do mesmismo. Nós precisamos fazer diferente. Fazer mais do mesmo já tem muita gente fazendo, né? A gente precisa tentar fazer diferente, com respeito sempre, com entendimento, claro, sem julgamento, mas fazendo a nossa parte, né? Vamos tentar. Com certeza a gente consegue. A gente encontra possibilidades, de viver esse momento de forma sempre grata e, assim, tentando aprender sempre, o máximo possível. Isso, somos eternos aprendizes, né? A gente tem que ter consciência Sempre. que ninguém sabe tudo, né? No livro no Segundo Céu, ou é Segunda Morte, acho que é Segunda Morte, tem uma fala que um espírito contra Sócrates, né? Que falava, eu só sei que nada sei, né? Acho que era Sócrates que falava isso. Ele encontra de novo lá o espírito dele nesse terceiro céu, e lá ele vai dizer, eu continuo sem saber de nada, eu só sei que nada sei. Então, se é ele que tinha todo o conhecimento, pai da filosofia, trouxe tanto conhecimento e não sabe de nada, quem dirá nós? E é isso aí, nossa, Marcela, quantas falas riquíssimas, né? Eu disse que a primeira live que acabou cortando e não conseguiu salvar, perdemos muita coisa, mas essa aqui, gente, está melhor do que a primeira. Mas cadê o comentário do pessoal para a gente se preparar para encerrar, porque já me deram o time ali para poder para janta por causa do fuso horário, o pessoal que não Aqui, ó. jantar. Eles estão aqui ouvindo tudo. Ai, meu Deus, que lindo! Fala Tadinho. contigo, fala. Oi, tio, meu Qual o nome é nome? Amora. Oi, Amora. Ai, que lindinha, tem nome fofo. Estão todos aqui, viu? Ouvindo tudo, desde o início ao fim. Daqui a pouco vem os outros. Jesse está aqui dizendo, Marcela, alma querida, parabéns a essa dupla. Obrigado, Jesse. Meu amor lindo. Nanda está dizendo, live maravilhosa, efetividade com afetividade, né? Foi o que ela disse. Cadê? Vamos descendo. Daniele diz, verdade, Fê, de nada vale falar bonito e fazer feio. Justamente, gente, é o nosso exemplo. É o que eu costumo estar falando. E enquanto nervosismo, é tímida. Oi, pessoal, eu sou o Broto. Oi, Brutus, eu percebi, Bruto. Tá aqui, vendo tudo. Vai o resmungando. Ele lembra Rocco, que tem dois chihuahuas, e o Bruto é igual o Rocco. O Rocco faz o mesmo som quando pega ele. Retardo. É uma coisa que eu tava pegando aqui na fala da Dani, que eu tava dizendo de não adianta falar, de nada falar bonito e fazer feio. É uma coisa que eu tenho falado, ontem a gente estava conversando na reunião mediúnica, né, do NEP, a gente está fazendo à distância, né, no estudo. A gente já passou do tempo da gente pegar isso aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, e ficar só fazendo palestra. A gente está na hora de colocar em prática. Se não tiver vivência nessa de colocar em prática, não adianta ficar abrindo as páginas todo dia e dizer, ai que lindo, e no meu dia a dia eu não colocar e não pregar aquilo que eu falo. Então, o maior ensinamento não é o que você fala, mas é o que você faz. Porque, como Paulo dizia, né, somos observados por uma multidão de espíritos. Então, nós somos observados pelos nossos obsessores, pelos nossos iguais, pelos amigos. Então, vamos dar exemplo, né, ao invés de só falar. Eita, 1 minuto para encerrar nossa live. Gente, desculpa, não vou poder aqui ler todos os comentários, mas muito obrigado, né? Pelo bate-papo, pela presença. Marcela, muito obrigado de verdade pelo carinho. Obrigada, gente. Outra por tudo, vez, Betinho. né? Vamos voltar outras vezes. E só para encerrar, para não ficar sem prece, você pode fazer a nossa prece final? Tá, Você com tem 1 minuto e certeza. 32 segundos. Vamos lá. Vamos agradecer juntos, né? Fechar os nossos olhos, quem quiser fechar. Continuar sentindo a presença de Jesus, que nunca está distante de nós. Basta que nós queiramos exercitar, fazer esse exercício diário de estar próximo a Ele. Agradecer por tudo, pela vida, por mais um dia, por essa oportunidade de nos encontrarmos aqui através das novas tecnologias, dessas novas formas de comunicação. Tudo isso é maravilhoso. Que nós possamos, sempre nas nossas existências, seguir firme no caminho, certos de que não estamos sozinhos, certos de que temos um roteiro, certos de que temos aquele que está sempre por nós e para nós. Que Jesus nos abençoe, que envolva todos que aqui estão, cada lar,
todos os familiares, o nosso planeta como um todo, envolvendo nessa energia maravilhosa de amor e de paz. Um beijo no coração de todos, gratidão infinita e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Beijo, gente. Nossa, que delícia de live. Olha, 20 segundinhos a gente tem tempo. Vamos fazer só um coraçãozinho aqui que vai virar print, né? Vai, alguém tira print, boa. Acredito que tenha tirado. Foi? Beijo, vai encerrar. Tchau, gente. Beijo. Marcela. Muito feliz por todos vocês aqui. Obrigada, gente. Eu também.